Oi, olá! Olá, teste relâmpago. Agora, pega uma folha de papel, vou fazer um ditado de fórmula de área. Valendo nota. Aham, pegou? Pegou? Diga aí, agora área de círculo. Triângulo. Quadrado. Retângulo. Losango. Paralelogramo. Trapézio. Círculo. Já foi? Repetiu, perdeu. Hoje é isso, né? A gente já passou por todas essas áreas em momentos específicos em que abordamos triângulo, triângulo equilátero, triângulo retângulo, os quadriláteros notáveis, o quadrado, retângulo, paralelogramo. Galera, já passamos por todas, agora a gente vai juntar e vai concentrar os exercícios na utilização dessas fórmulas, em fragmentar figuras maiores, de maneira que a gente possa calcular cada partezinha usando fórmulas. E acredite, apesar de termos passado por tudo, ainda temos coisas para particularizar. É impressionante o quanto que a gente pode ainda ir mais fundo nas abordagens que eles fazem. Esse é o principal capítulo da geometria plana, porque ele tem permissão para usar tudo que foi visto para trás. Então a gente vai falar de semelhança, de triângulos, triângulo retângulo, triângulo equilátero, triângulo isósceles, de círculo, de quadriláteros notáveis, de polígonos, de usar de sevianas e pontos notáveis, né? Sim, Você vai passar por tudo. E aí a fórmula você vai ver que ela vai ficar em segundo plano. Essa tá aí como missão PAIS 1. Quer dizer, a missão PAIS 1, decorar tudo. Eu acabei de dar essa aula no colégio, gente, pro primeiro ano. Passei um mês, mais de um mês e um pouquinho, um mês, 4 semanas, dando 2 aulas por semana só em áreas. Se os moleques não souberem essas áreas decoradas melhor que vocês, eu peço demissão. Hã? Tá fora! Tá fora! Tá fora! Tem os mosaicos também, né? Que são os pedacinhos. Essa é campeã. Essa é campeã. Você vai de novo dar spoiler. De novo falar, olha, quando você observa esses detalhes, tá cheio de questão aí e a chance de aparecer de novo é enorme. É esse momento que o PAIS 1 fica para trás e faz valer a sua experiência. Porque fórmula vai te fazer perder tempo. Você vai estressar, gastar rascunho, aquele cansaço mental que vem. Então você vai ter que ter um momento ali de apurar seu senso crítico, de, cara, e se eu tirasse daqui e colocasse aqui? E se eu fizesse essa divisão assim? Se eu fragmentasse em várias partes iguais, eu calculo uma área e multiplico por quantas são, de repente? Né? Esse é o momento de maturidade. E aprender a fazer as linhazinhas nos lugares certos, né? Os pontos chaves ali, às vezes ponto médio, a terça parte, vai fazendo. É quase divertido, é quase uma brincadeirinha. Ah, eu adoro. Eu gosto de colorir, eu gosto das cores. Que é, Gil? Bom, e por falar em partes, temos também uma coisa interessante que é as formas irregulares, que foi uma coisa que foi explicada na aula passada, né? Que você pega uma... Como é que você chamou o nome que você deu? Um coiso. Um coiso. Nunca falou não? O que é? Ai, tô com um coiso. Uma coisa que não sei... Basicamente, você vai pegar uma coisa conhecida e tirar de lá coisas conhecidas, reconhecendo de novo o que a gente já fez. Sofisticando essa ideia, né? A aula passada já rolou isso. Vamos de novo para dentro. A última aula, a última questão, aliás, que nós temos, que envolve, tem uma estrela, uma parada meio mística, assim, meu Deus, como calcular aquela área, aquela questão esquisita. Tem as questões que são os polígonos não convexos, completamente regulares, uma bandeirinha de festa junina, uma estrela mesmo, coisas esquisitíssimas, vocês vão ver. Mas estaremos juntos, isso é que é importante. É demais, dá mãozinha. É demais. Vamos junto? Vamos, pessoal! Yeah. Fala, galera, beleza? Aquecimento nada ainda, nós vamos fazer um pré-aquecimento. Essa matéria, como eu acabei de falar, ela reúne, né, ela bebe de várias fontes aí, de tudo que nós já vimos para trás em geometria plana. Então vamos resgatar isso? Vamos resgatar direitinho e pegar o conceito de área para você ver que com o conceito você já consegue resolver algumas questões do Enem. E o Enem se empenha em fazer questões aproveitando bem esse conceito num contexto cotidiano. Olha só, áreas de figuras planas. Legal. O A é uma coisa que você vai ver, repita comigo. O A, unidade de área. Tá aí. O que é uma unidade de área? Quando ele não diz nada, ele vai manter essa sigla. Quando ele diz alguma coisa, você bem sabe que essa unidade de área ela vai ser expressa em, sei lá, quilômetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado. São unidades bidimensionais, né? Tem sempre esse expoente ao quadrado aqui. Medir a área de alguma coisa é dizer quantas unidades de área aquela coisa tem. Ou seja, quantos centímetros quadrados aquela coisa tem. E o que é o centímetro quadrado? 1 centímetro quadrado é um quadrado de lado igual a 1 centímetro. Então, se eu fizer um quadradinho aqui,
que tem esse lado igual a 1 centímetro, na verdade todos vão valer 1 centímetro, esse preenchimentozinho aqui, esse quadradinho é 1 centímetro quadrado. Quantas vezes você se lembra de fazer questões do Enem, ou que tem a pretensão de copiar o Enem, que você se baseia na contagem de quadradinhos na figura? Tem um monte de quadradinhos e você sai contando. Nossa, estou fazendo feio, né? Não usei fórmula nenhuma. Não, você usou o conceito, é isso que é a área. E muitas vezes a prova vai exigir isso de vocês. Olha só, tendo em mente que esse quadradinho representa 1 centímetro quadrado, olha como a gente começa a conceber as fórmulas. Se eu pegar um retângulo grandão, grandão, enorme. E aí o que vai rolar? Eu vou fazer aqui para baixo uma base de 5 centímetros por uma altura para cá de 3 centímetros. O que isso significa pensando nessa medição? Tentando enxergar quadradinhos como aquele aqui dentro. Eu posso fazer o seguinte, professor. Eu posso primeiro dividir aquela altura de 3 centímetros em 3 pedacinhos de 1 centímetro. Faz sentido? 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. E a base em 5 pedaços de 1 centímetro. Você entende que cada quadradinho desse representa 1 centímetro quadrado? E que no fundo eu tenho que contar quantos quadradinhos couberam aqui dentro? Bom, nada mais justo de pegar do que pegar, né, a base vezes a altura. A base vai dizer quantos quadradinhos cabem em uma fila. E a altura, quantas filas nós temos. Então, tenho 5 quadradinhos por fila em 3 filas. 5 vezes 3, 15 quadradinhos como esse. A área do retângulo, nesse caso, 15 centímetros quadrados. 15 dessa unidade aqui. Faz sentido? Agora, quando o Enem fala que isso aqui é um cômodo, que cada peça dessa é um azulejo, uma pecinha de cerâmica, um revestimento qualquer aí para você colocar numa parede, num piso, sim? E manda você contabilizar quantas peças serão utilizadas, você tem que visualizar isso. E aí cabe ainda um distrator, uma chance dele dificultar, se ele de repente colocar uma medida que não vai poder ser dividida certinha em lados de 1 centímetro. Na verdade, vai colocar peças de 20 por 20 centímetros, sei lá. Então você vai ter que ver a disposição, como é que as coisas se encaixam, porque pode ser que você coloque uma peça aqui e dessa peça sobre algo. E aí, no contexto, a gente não trabalha com sobras, né? Então, o pedreiro, na sua casa, é assim, ele passa a maquita, não é? Corta aqui, isso aqui quebra e é jogado fora. Mas ele gastou uma peça a mais. Então, de repente, você vai calcular uma área aproximada para mais, um pouquinho maior, para contabilizar quantas peças foram utilizadas. E a ideia usada? Contar quadradinhos. Só que o quadradinho, você vai ter que ver qual a dimensão dele. Não vai ser mais de 1 centímetro, né? Você não compra. Vou revestir o piso da minha sala com pecinhas de 1 centímetro por 1 centímetro. Não, vai ser de 20 por 20, 30 por 30. Às vezes a peça é retangular, mas vai recair sobre essa ideia de contar pedacinhos, células aqui dentro dessa figura e visualizar se vai haver sobra ou não. É muito mais raro acontecer isso, mas é um distrator possível. Legal? Pensando aqui nessa ideia de quantos quadradinhos por fila e quantas filas, nós acabamos de definir a área de retângulo. A área de quadrado vem em seguida porque a base e a altura são iguais. E a de triângulo, comparando, é metade da área de um retângulo. Sim. Por que é metade da área de um retângulo? Porque quando eu pego aqui um retângulo, na verdade, deixa eu mudar, né? Vou começar com um triângulo. Eu pego um triângulo qualquer. Agora eu já entreguei o ouro, né? Mas o que acontece? Eu posso colocar por fora desse cara um retângulo mesmo. E afirmar que esse triângulo tem metade da área do retângulo. Isso já é uma ideia que a gente vai usar nas questões. Como? Bom, eu vou pegar esse vértice, vou tratar um lado como base, né? Foi base do meu retângulo. E desse outro vértice aqui que está fora, eu vou dividir. O que é a área do triângulo que me interessa? Isso aqui, olha que ideia legal. Tracei a diagonal de um retângulo, pensa só nesse retângulo da esquerda. Tracei a diagonal, tem duas áreas iguais, né, gente? Tudo bem? Então, a área que me interessa é, nessa parte da esquerda, metade dela.
Só quero metadinha. É o que faz parte do triângulo. E na parte da direita? Bom, o que faz parte do triângulo, o que me interessa, também é metadinha. Porque, de novo, eu tracei uma diagonal. Então, tenho metade da parte da esquerda, metade da parte da direita. Nada mais justo do que dizer que o triângulo todo é metade do retângulo todo. Que é a fórmula que a gente usa e aceita com maior facilidade. Por que está em vermelho? Porque é a mais importante. Embora a gente comece por essa, triângulo é a mais importante. Tem 7 fórmulas para a área de triângulo. Tem 3, assim, muito específicas. Quando tem a circunferência inscrita, quando tem a circunferência circunscrita, fórmula de Heron. Para o Enem não tem nada disso. Tem uma fórmula só não convencional que talvez surja no Enem, nunca caiu. Talvez surja numa listinha nossa, talvez surja aí numa questão da apostila que não vai ser do Enem, e a gente faz esse comentário pontual quando a questão surgir. Tudo bem? Como uma complementação de conteúdo que, bom, talvez seja legal você ver, mas que tem pouquíssima chance de ser aplicada. Beleza? Então nós vamos ficar com as fórmulas derivadas dessa que são importantes. Só 3. Essa, que é a geral, e essas duas aqui, ó. Quando você tem um triângulo retângulo, você pode sempre tratar um cateto como base e o outro cateto como altura, né? Então você pode falar que é cateto vezes cateto, que tem um ângulo de 90 aqui, dividido por 2. Ou no triângulo equilátero, é base vezes altura sobre 2. Lembro direitinho da nossa primeira aula de geometria, o Diogo fazendo isso com vocês. Porque a base é L, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Quando você multiplica tudo, vai dar L quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, obrigação, conhecer o caso geral e as adaptações feitas no caso geral para esses 2 casos particulares de triângulo retângulo, o importantão, e do triângulo equilátero, na cola do triângulo retângulo em importância. Ok? E aí vamos lá, segue com os quadriláteros, o trapézio, já tivemos um educativo todo para ele, área de trapézio, não tem para onde correr, área de paralelogramo sendo a mesma área de retângulo, base vezes altura, área de losango a gente não fez, né, Dzão vezes Dzinho sobre 2, porque tem uma pequena chance de cair e a gente vai abordar de outra maneira, fragmentando, quebrando a figura, mas guarda. Área do círculo, aula passada, o Diogo fez a área do círculo, área do setor circular e ainda fez uma outra área aqui que foi a área do segmento circular. Lembra que ele pegava um setor assim, pegava um setor e queria só o segmento circular, que é essa orelhinha, você lembra disso? Ficava aqui assim, ó. A ideia era pegar o setor todo e tirar o triângulo que estava aqui dentro. Lembrou? E aí vem alguns polígonos regulares importantes. O hexágono, também foi o Diogo que comentou com vocês. Estou achando que essa aula aqui eu não tenho importância nenhuma. É tudo o Diogo. O Diogo fez, dividiu polígonos regulares, foi a abordagem dele. Também na primeira aula da semana passada, o que ele fez? Dividiu em 6 triângulos equiláteros. Então você pega a área de um triângulo equilátero, multiplica por 6. E do octógono, que ele pegou um quadrado e cortou as pontinhas, você lembra? Então é a área de um quadrado menos 4 vezes a área do triângulo. E aí vai, gente, com essas adaptações. Mas aqui a gente vai fazendo já uma variação muito distante do que eu gostaria. Porque agora a gente vai entrando em casos muito específicos e eu prefiro trabalhar as ideias que constroem essas fórmulas. Então eu fiz um top 10. Isso foi a missão PAIS 1. Para você que acompanha o Matfit, não é aluno de Brasília, PAIS 1 é o Programa de Avaliação Seriada. E aí no primeiro ano, né, o que preenche a prova de matemática, pelo menos na geometria, boa parte das questões tem a ver com áreas. O comentário é, o primeiro ano sabe isso demais. É uma ferramenta essencial para você entrar nesse capítulo, mas não é a ferramenta que desempata, que seleciona. Seleciona a maturidade que a gente vai ver a partir de agora, ok? Então isso aqui é ruim, mas é bom, né? Ó. Viscoso, mas gostoso. É isso aí! Hakuna Matata, é lindo de ser. Então vamos agora fazer o que o aquecimento de fato exige. Relação de áreas quando se tem figuras semelhantes. Começa pela questão 1 na tela, acompanha aí. Enem 2010. Em canteiros de obras de construção civil é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em algum desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão do plano. Foi possível perceber que, das 6 estacas colocadas,
3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, e que as estacas foram indicadas por letras. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde a... Vamos dar uma olhada nas opções logo? Mesma área do triângulo AMC. Ixi, esse triângulo nem está na figura. Dá uma olhadinha aí. A mesma área do triângulo BNC. Ixi, isso é esquisito, hein? Também não está na figura, não. Você teria que riscar, né? Acrescentar algum traço aí. A metade da área formada pelo triângulo ABC. Ao dobro da área do triângulo MNC, esse está na figura, é só a pontinha branca, e ao triplo da área do triângulo MNC, mesmo triângulo da de cima. Legal. Vamos lá, vamos matar logo essa questão, depois eu faço os comentários que tem por trás disso aqui. Tá? O fato dele trabalhar com pontos médios, nunca isso vai surgir despretensiosamente. Então olha só, se eu estou trabalhando com pontos médios, eu sei que esse segmento é igual a esse. E eu sei que esse daqui é igual a esse daqui. Tudo bem? Agora, como esse cara é ponto médio, ele é ponto médio dessa hipotenusa grandona aqui, olha só, deixa eu... Coloquei 3 tracinhos, 2 tracinhos, 2 tracinhos, vou colocar 1 e 1. Beleza? Legal. Fechar ligando ponto médio com ponto médio é o que a gente chama de base média, né? Aqui eu sei que seria um ângulo reto, como aqui é, como aqui, como aqui. Esse triângulo retângulo, olha quantos ângulos retos ele tem. Como aqui é um retângulo, para cima é o mesmo de baixo, o da esquerda é o mesmo da direita. Você entende o que aconteceu aqui? Olha esse triângulo retângulo, os catetos são 2 tracinhos e 3 tracinhos, a hipotenusa é 1 tracinho. Esse cara não é igual? 2 tracinhos e 3 tracinhos, hipotenusa é 1 tracinho. E se dentro desse camarada aqui, desse retângulo, eu traçasse a diagonal? Pera ainda, um triângulo retângulo que tem os catetos 2 tracinhos e 3 tracinhos, a hipotenusa só pode ter o mesmo resultado. Tanto para o triângulo de baixo quanto para o de cima. Então o que eu fiz foi dividir a figura toda em 4 triângulos idênticos. Se eles são idênticos, eles são congruentes, né, a palavrinha é essa, eles têm a mesma área também. E aí, acho que não resta dúvidas de que essa área achurada tem 3 vezes essa área branquinha não achurada. Ou seja, a área que vai ser calçada, que vai ser preenchida com concreto, é o triplo do triângulo MNC. E aí, se eu não me engano, a resposta que fala exatamente isso é a letra E. Foi a última opção que eu li. Legal? Agora, o que tem por trás disso é que é fera. Porque eu tenho figuras semelhantes. Vou destacar com cores fortes aqui, ó. Esse triângulo, não sei que cor você enxerga aqui, vermelho ou rosa, mas esse triângulo eu vou chamar de vermelho, tá? Esse triângulo vermelhinho aqui, acho que não valia nem a pena pintar, mas ok. Esse triângulo vermelho e o triângulo de fora, vou destacar de amarelão. Olha aí, esse triângulo amarelo, são semelhantes, não são? Inclusive é o nome desse educativo. Qual a proporção entre eles? Bom, essa hipotenusa é metade dessa. Ou melhor, a grande é o dobro da pequena. Assim como esse cateto tem 2 vezes esse pedacinho, né, de 2 tracinhos, ó. Facilmente você vê que esse cateto é o dobro desse. Assim como esse daqui é o dobro desse. Então tudo do grande é o dobro do pequeno. A área também, professor? Uai, olha o que a gente concluiu. A área do grande tem 4 vezes a área do pequeno. 1, 2, 3, 4. Então, quando tudo, linearmente, todas as medidas, os comprimentos foram o dobro, a área foi 4 vezes. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Olha só. Se eu pego 2 triângulos semelhantes, tá? Finja que esses 2 caras aqui são semelhantes. Que essa base foi 4, enquanto essa altura aqui, vamos colocar aqui do lado de fora, foi 3, tudo bem? E esse cara aqui eu vou pegar 5 vezes maior. Tá danado, professor, 5 vezes maior. Aqui vale 20 e essa altura aqui, 5 vezes maior, vai valer 15. Veja o que acontece com a área do pequeno, vou chamar de área 1, tá bom? Área 1. Base vezes altura sobre 2, de cabeça, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Área 2, 20 vezes 15, dividido por 2.
Quando eu dividir por 2, vou simplificar o 20 por 2, vai dar 10. 10 vezes 15, 150. Tudo bem? Enquanto aqui, a área do grande pela área do pequeno, nesse cara aqui, a área do grande pela área do pequeno deu 4, ou seja, a área do grande é 4 vezes a área do pequeno. Vamos ver o que acontece ali? Área 2 pela área 1, área 2 pela área 1 é 150 dividido por 6, sabe quanto vai dar isso? Divide por 3, em cima e embaixo vai dar 50 sobre 2, vai dar 25. Ou seja, a área 2 é 25 vezes a área 1. Você consegue pensar numa coincidência? Se a gente tentar isolar a constante de proporcionalidade do pequeno para o grande, na verdade o contrário, do grande para o pequeno, o grande não é o dobro do pequeno? A proporção não é 2 para 1? No entanto, a área foi 4 vezes maior. Qual a relação do 4 com o 2? O dobro, professor. Não. Segura um pouquinho. Comparou aqui? Qual foi a constante de proporcionalidade de um para o outro? A coisa não foi multiplicada por 5? Qual foi a constante de proporcionalidade aqui? 25. A relação agora não é o 5 ao quadrado? O 4 aqui, ele tem muito mais a ver com o 2 ao quadrado do que com o dobro. Tá? E essa vai ser a ideia, a observação que eu quero implantar em vocês. O que ela diz? Coloca aí, ó. A gente vai ter o seguinte. Se K for a constante de proporcionalidade entre as figuras 1 e 2, então a proporção entre elas da 1 para 2 vai ser K ao quadrado. Tudo bem? É isso. Guardem essa relação. Lembrem-se que a constante de proporcionalidade ela surge quando você divide segmentos homólogos, compara altura com altura, base com base, o lado oposto a θ com o lado oposto a θ, o perímetro com perímetro. E você tem sempre que ficar ligado na orientação. Você está comparando a grande com a pequena ou a pequena com a grande? Fica atento a essas dicas, a esses detalhes. E agora vamos pôr para rodar numa questão um pouquinho mais difícil que essa. Ah, professor, essa foi muito fácil. Enem 2010, não respeito muito não. Dá uma olhadinha nos exercícios de casa, nos nossos treinos e veja que tem uma questão recente igual. Assim, ele não tentou nem disfarçar. Igual a essa daqui. Tá? E guarde o seu veneno. Vamos para a próxima questão? Acompanha aí na tela. AFA 2017. Considere no triângulo ABC abaixo os pontos P pertencente a AB, Q pertencente a BC e os segmentos PQ e QR paralelos, respectivamente a AC e a AB. Sabendo que BQ mede 3 cm e QC mede 1 cm e que a área do triângulo ABC é igual a 8 cm², então a área do paralelogramo achurado em centímetros quadrados é igual a... Ok, desenho feito, coloridinho, grande, enorme, e a gente vai fazer pela teoria que eu acabei de dar. Eu posso aproveitar o fato dessas retas serem paralelas para garantir que nós teríamos os mesmos ângulos aqui e aqui, duas paralelas cortadas por uma transversal. Ok? O mesmo aconteceria aqui e aqui. Estou sendo bem criterioso para a gente garantir que os triângulos são semelhantes. E agora, PQ é paralelo a AC. Isso aqui também. Então teria ângulos aqui em cima, assim, ó. Na verdade já tinha feito, inclusive, né? Esses dois aqui sendo paralelos. Ou esses dois aqui sendo congruentes, aquele ali. Só que agora eu posso fazer com essa aqui, né, gente? Esse ângulo sendo congruente àquele. Chamando, sei lá, de beta e beta. Pergunta, pausa aí e responde rapidinho. Quantos triângulos semelhantes eu tenho na figura? 3, 2, 1, vai! 3. Eu tenho o pequenininho da direita, o pequenininho da esquerda e eu tenho o grandão, hein? Eu poderia fazer uma semelhança destacando cada altura. Dureza, essa altura, e essa eu posso encontrar. Porque ele falou que a área do grandão, a área do triângulo ABC, é igual a 8 centímetros quadrados. Poderia encontrar essa altura? Poderia. Não vai ser difícil, né? 4 vezes H
dividido por 2 vai dar 8, a gente acharia essa altura. Não vou fazer assim. E depois eu saio fazendo semelhança. Essa altura está para 4, assim como essa outra, eu vou chamar de H2, essa aqui é H1, tudo bem? Então, H1 está para 4, assim como H2 está para 3, assim como essa última H3 estaria para 1. Acharia cada altura e ficaria com um prato cheio para substituir nas fórmulas. Eu quero usar menos fórmula. Tem um papo assim, né? A missão MATFIT no nosso índice, não é? Que é usar menos fórmulas. Então eu vou pensar de acordo com a teoria de áreas de figuras semelhantes com aquela constante de proporcionalidade ao quadrado. Ok? Eu tenho os triângulos assim, ó. O menorzinho, de base 1. O intermediário, de base 3. E o enorme, de base 4. Tudo bem? Separei todos eles. O menorzinho, eu não sei quanto vale a área, mas se eu falar que essa área vale Azinho, na passagem de um triângulo para um outro semelhante, se as bases triplicaram, a base foi multiplicada por 3, a área vai ser multiplicada por 3 ao quadrado. Então toda a área contida aqui dentro vai valer 9A. E se eu tivesse saltado desse triângulo para esse, no qual o salto fez uma multiplicação por 4, então isso aqui ficou 4 vezes maior, essa área seria multiplicada daqui para cá por 4 ao quadrado. Eu teria 16 azinhos. Faz sentido? Olha a brincadeira, apaga essas alturas, não quero mais, não quero, mudei de ideia, não quero mais trabalhar com alturas, trabalhar direto com as áreas. Nem usei fórmula de área, eu sei que essa área aqui é azinho, eu sei que essa área aqui é 9 azinho, e que a área toda seria 16 azinhos. Mas se eu já tenho 9 e já tenho 1, eu já tenho 10, para se chegar ao 16, tem 6 azinhos aqui dentro. Posso pensar assim? Não fiz nenhuma fórmula de área. Eu sei que os meus 16 azinhos, que são, né, a área do triângulo grandão, valem, né, 8 centímetros quadrados. Então, cada azinho vai valer 0,5 centímetros quadrados. Dessa forma, essa área é 0,5. Essa área aqui é 4 vezes 0,5, vai dar 4,5. Isso aqui é 6 vezes 0,5, vai dar 3 centímetros quadrados, em centímetros quadrados, em centímetros quadrados. Pode juntar todas as partes que você vai ter 8 centímetros quadrados de volta. Faz sentido? Essa é a missão MATFIT, deixar as fórmulas de lado e conseguir caminhar com as áreas porque elas estão relacionadas entre si por alguma proporção. Aqui o que manda é a semelhança. Fera? Vamos ver o que mais tem para relacionar aí proporcionalmente. Vamos lá. Educativo 1, mediana. O que a mediana tem? O que a mediana tem de interessante para essa aula? Vamos lembrar, a mediana sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, sem outras obrigações se o triângulo não for um triângulo particular. Ou seja, não tem que dividir um ângulo no meio, não tem de formar triângulos semelhantes, nada disso. Eu sei que esse pedaço tem de ser igual a esse pedaço. Bom, logo, ao refletir sobre esses dois triângulos, eu consigo perceber que nós temos um triângulo, outro triângulo, que compartilham a altura e compartilham essa que é a base deles. Portanto, naturalmente, eles vão ter como área base vezes altura sobre 2, base vezes altura sobre 2. Gente, coloca isso no seu coração geométrico. Uma mediana vai sempre dividir o triângulo em dois triângulos de mesma área. Não são congruentes, não necessariamente. Não são semelhantes, não necessariamente. Mas são equivalentes, porque têm a mesma área. Tá? É muito rico para essa aula, nas intenções que nós temos, pegar essa ideia e estender essa ideia para casos como esse, em que eu estou dividindo a base em mais pedaços. Vamos dar uma olhadinha nisso? Caso eu tenha a garantia de que esses pedaços são todos iguais, esses triângulos são todos triângulos, cada um na sua vibe, porém tem a mesma base e a altura deles se refere ao mesmo vértice.
Significa que se a altura se refere ao mesmo vértice, o que nós temos é mesma base e mesma altura para todos. Delícia! Vocês todos vão ter a mesma área. Meus parabéns! Não se esqueçam disso. Quantos pedaços forem, quantas áreas iguais serão, desde que eu tenha garantia na questão de que essas partes são iguais, referentes ao mesmo vértice. Enjoy! Bora ver na próxima questão como que a gente pode usar isso? Na tela. No retângulo ABCD a seguir estão marcados os pontos E, F, G, H, na forma que o lado AB está dividido em 4 partes iguais. Piririm, pirirum, alegria. E P é um ponto qualquer sobre o lado de cima, né? A razão entre a área do triângulo P, F, G e a área do retângulo ABCD é. Vai vendo, ele disse plom plom, plom plom, plom plom, plom plom, plom plom. Esses 4 pedaços sendo iguais, eu posso então ser feliz e dizer isso é x, isso é x, isso é x. Também? Pelo que eu aprendi agora, delícia, vem de rosa aqui, ó. Como está referido à mesma altura, eu posso afirmar que esse cara tem uma área que é a mesma que esse também. O triângulo que ele está falando é esse triângulo. Eu quero saber o que a área desse triângulo é em relação à área do nosso retângulo todo. Vamos colocar cada qual no seu qual? O que é um retângulo, gente? Ah, já coloquei letrinhas. 4x vezes h. E aqui a área do triângulo em questão, que é esse tortinho bonitinho, aqui eu tenho x vezes h sobre 2. Posso manter o de cima e multiplicar pelo inverso do de baixo para ser feliz. Vamos lá? Ter usado os mesmos caras como referência me ajuda. Aqui é um produto, ó. Vai embora, vai para lá. Então, no fim das contas, a nossa razão aqui, 1 sobre 8. Muito bacana. Viu como foi direto? Viu como foi legal? Gastamos pouquíssima energia. Excelente. Resposta correta, então, letra A. De área. Letra A de... Abrimos o educativo número 1. Letra A de... Há mais coisas para serem vistas. Não, tô brincando. Enem 2009, primeira aplicação. Ao morrer o pai de João, Pedro e José, deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km que contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de raio 1 km a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade, de modo que cada um ficasse com a terça parte da extração conforme mostra a figura. São setores circulares que precisam ser iguais, portanto, aí já vou adiantar, hein? Se tinha 90 graus, cada setor desse tem um ângulo central de 30, né, gente? Devidamente com raio igual a 1. Vamos lá. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente igual a... Aí considere raiz de 3 sobre 3 como 0,58. Bom, a área que ele está querendo é essa aqui, gente. Então, se a área que ele está querendo é essa aqui, vamos só arrumar a casa rapidinho, ó. Eu não sei ainda quanto que mede esse pedaço. Então, se eu não sei, vou chamar esse pedaço de x e estou de boa. Como nós sabemos que tudo aqui é 2 e aqui é 1, então nós temos um cateto deste triângulo azul, que é 1 mais 1, 2. Coisa riquíssima para essa questão, para variar, né? Olha aí de novo, se esses 3 ângulos são iguais, cada um então tem de ter 30 graus, porque eles compõem 90, eu acho que você viu onde eu quero chegar. Eu quero chegar na identificação de que se trata de um triângulo, amiguinho. Vamos lá? Sendo aqui 30, aqui eu tenho 60. O cateto oposto a 30 é a referência, então esse cara é x. Logo, daqui para cá e daqui para cá se definem. A minha hipotenusa será 2x e este cateto tem que ser x raiz de 3. Bingo! O meu cateto tem que ser x raiz de 3. Isso quer dizer, então, que x raiz de 3 tem que ser o meu cateto que mede 2. Aqui eu vou achar o x.
Então ficou 2 sobre raiz de 3. Racionalizando raiz de 3 e raiz de 3, eu tenho x igual ao dobro. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Vocês estão entendendo por que eu separei dessa forma? Porque eu estou interessado em colocar minha aproximação aqui. X então será 2 vezes 0,58. Logo, o x ele é 1,16. As unidades todas aqui estão em quilômetros, tá, gente? Então, 1,16 quilômetros. Respira, porque agora é a hora boa. A pergunta que ele fez é qual porcentagem que a área desse filho representa em relação ao todo. Então, de novo, faremos uma razão. Qual é a razão? A razão é a área, vou colocar aqui, a área do triângulo em relação à área do retângulo todo. Então, vamos lá. Triângulo. Base vezes altura sobre 2. X vezes 2 sobre 2. E o retângulo, base vezes altura. 3 vezes 2. Nossa razão, então, está bem bacana, porque posso cancelar esse cara, ficou, então, x sobre 6. X esse que nós temos. Então, eu estou falando de 1,16 dividido por 6. E começam algumas malandragens. Eu quero em porcentagem, não quero? Lembra de porcentagem? O cara em relação à referência, isso tem que dar já o que me interessa. Então, olha a arrumaçãozinha que vai ser feita. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 100, eu vou ter isso sobre 600. Esse 600 já é 1%, né, gente? Então, vem. Estamos falando de 116 sobre 6%. Né? 100%, divisão por 100. Logo, o que me interessa agora é fazer esta conta e lembrando que parece que ele falou aproximadamente, hein, pessoal? Então, eu não vou ficar de muita invenção, não. Vou dividir na moral. Vamos aqui? 116 por 6. Claque. Bota 1. Fica 6, deu 5. Baixou 56. Apareceu um visitante aqui agora. 6. 9. 54 fica 2. A minha vida seguiria. Seria 19 e alguma coisa, né? Eu colocaria aqui o 0, colocaria a vírgula. Mas agora já não me importa. Por quê? Porque esse cara é aproximadamente 19. Logo, estou falando de alguma coisa aproximadamente igual a 19%. Só para variar, triângulo amiguinho e suas alegrias. O que faz a resposta correta ser a letra E. Muito bom. Criatividade? Tivemos que ter sacadas fantásticas? Não. Né? Com o MathFit você aprende a simplesmente seguir os caminhos que são apresentados. Bora seguir? Eu vou pegar um embalo nesse quadro do Diogo, porque o meu educativo agora é sobre mosaicos. E nós vamos fazer umas picotagens, nós vamos dividir várias vezes as áreas, tentar achar congruências ou proporções entre as áreas e, por que não, passar a analisar as respostas com base nas proporções que nós achamos. Às vezes a questão não é nem de proporção, mas pensando proporcionalmente, será que eu não consigo jogar fora essa opção, essa e essa? A gente viu semelhança e viu mediana, não foi? Olha, aproveitando o quadro do Diogo, olha o que eu poderia fazer. Você viu quais eram as opções de resposta? Viu? Faz o seguinte, se você pega um retângulo, eu fiz isso no primeiro quadro de hoje, e traça a diagonal, eu estou dividindo ao meio. Tem 50% para cá e 50% para cá. Certamente a área que coube a esse filho é menos do que 50%. Tudo bem? Muito legal. O que você acabou de aprender com o Diogo? Se você pega o ponto médio e traça a mediana, você está dividindo ao meio, não está? Em duas áreas iguais. Então, se isso tudo era 50% e você ainda dividiu ao meio, aqui ficou 25% e aqui tudo é 25%. E ainda assim a área que cabe a esse filho é menos do que 25%. Tudo bem? A proporção, a primeira ela não é assim, eu não enuncio nada, mas a gente sabe que dividir, né, através da diagonal de um retângulo cai pela metade.
dividir pela mediana, cai pela metade de novo. E olha quantas opções você tem que se referem a uma área menor do que 25%. Só a letra E. Legal, né? Fiz algumas divisões. Fiz um mosaico? Eu fui quebrando em várias partes, não foi? Agora vamos ver os mosaicos que a prova do Enem propõe. Outras abordagens. Então, acompanha essa questão que está na tela. Vamos lá. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios, não aparece por acaso, já fiz esse comentário, dos lados do quadrado, e os segmentos AP e QC medem 1/4, lembrando também que 1/4 é metade da metade, ok? Da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$30 o metro quadrado, e outro para a parte mais clara, as regiões A, B, P, D, A e B, C, D, Q, B. Bom, tá no desenho, né? Que é a parte mais clara essa, que custa R$50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Tá aí as opções, eu vou colocá-las aqui no quadro, que a gente vai lidar com eliminações, tá certo? Para a gente não ficar lidando com claro e escuro, eu atribuí cores, não sei se dá para vocês distinguirem aqui, isso aqui é um pouquinho azul, acho que perto do vermelho talvez dê, né? Isso aqui é um pouquinho vermelho. Então, o que aparece menos seria o azul, a região clara, que é aquela que custa R$50 por metro quadrado. E a região vermelha, que aparece mais, seria a região sombreada, R$30 por metro quadrado. Esse quadrado, a gente vai colocar vários vitrais desse, a gente não, né? Esse arquiteto aí. Ele tem 1 metro de lado, e a gente falou disso no começo da aula. 1 metro, um quadrado de lado igual a 1 metro, tem área de 1 metro quadrado. Ou seja, 1 metro quadrado é o que a gente tem aqui. E a gente tem justamente o preço por metro quadrado, olha que legal. Já tem uma ligação boa entre os valores e a medida da área. Só que agora eu pretendo fazer divisões, aproveitando que eu tenho pontos médios, para que a gente possa achar proporções entre esses pedaços todos. Legal? Vem comigo. Eu vou ligar, isso não pode ser aquela ideia, nossa, que ideia brilhante. O Diogo mesmo usa muito essa expressão, né? Não pode ser. Ligar pontos médios deve ser um caminho já que a gente está acostumado a percorrer. Liguei ponto médio com ponto médio e dividi em 2 áreas iguais. Se eu ligar assim na horizontal, vai dar também. E eu vou ter dividido o nosso vitral em 4 setores, né? 4 quadrantes que têm exatamente a mesma área. Rigorosamente a mesma área. Tudo bem? Esquece as cores por enquanto. Essa área é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. A gente vai para aquela divisão que eu acabei de fazer. Quando você traça a diagonal, você está dividindo em 2 áreas iguais. E eu também acabei de fazer essa. Lembra que aqui esse tamanho é 1/4? E 1/4 é metade da metade? Ou seja, esse cara é o ponto médio dessa metade. E se eu ligo de um vértice até o ponto médio, eu tenho uma mediana, eu tenho 2 triângulos de mesma área. Embora ele não tenha colocado nenhum ponto aqui em cima, se eu tivesse o ponto médio também, eu poderia fazer assim. Cara, e é aí que eu quero chegar. Eu tenho essas 2 áreas sendo iguais, porque eu tracei a mediana nesse triângulo. Essas 2 áreas sendo iguais, porque eu tracei a mediana lá para cima. Então eu tenho 4 áreazinhas iguais, dentre elas 1/4, uma entre as 4 tem aquele formato, aquele preço, na verdade, aquela composição azulzinha, e 3 das 4 tem essa composição aqui vermelha. Isso vale para esse pedaço, mas também vale para esse, para esse e para esse. Então essa mesma proporção se mantém para a figura inteira. Poderia completar para vocês, ó. E agora eu queria que vocês fizessem essa avaliação comigo. Eu tenho, se eu fosse contar tudo, 16 partes iguais. Não tem o mesmo formato? Não tem, mas tem a mesma área. Então, iguais em área. 4 das 16 tem o material azul. Então, quanto representa o material azul? 4/16 do todo. Ou seja, 1/4 do todo. E qual é a área do todo? 1 metro quadrado. Então eu tenho 1/4 de 1 metro quadrado.
sendo da cor azul. Pera lá, se eu tivesse 1 metro quadrado todo na cor azul, valeria R$50. Se eu tenho 1/4 de 1 metro quadrado, é justo que eu pague 1/4 de 50. Isso é proporção. E dividir por 4 é pegar metade da metade. Então, o que foi gasto com material azul é... Pega metade da metade. Metade é 25, metade de 25, R$12,5. E o que eu gastei com material vermelho? Bom, o que eu gastei com material vermelho foram 12 das 16 partes, pode contar. Então, vou ter 12 16avos, que na verdade representa 3/4 do todo. Mas o todo é 1 metro quadrado. Se 3/4 do metro quadrado tem a cor vermelha, eu paguei 3/4 do preço do metro quadrado vermelho. 3/4 de 30. 3 vezes 30, 90. Dividir por 4 é metade da metade. Vamos? Metade de 90, 45. Metade de 45, 22,5. Se eu somar tudo que foi gasto com material azul com tudo que foi gasto com material vermelho, vai ter o gasto total, que é de R$35,00. R$35 a cada vitral, a cada metro quadrado. Isso torna certa pra gente a opção B. Agora vem comigo, professor, eu jamais pensaria nisso. Ok. Eu estou fazendo uma distribuição aqui completamente não convencional. Tá? Parece muito fácil o que eu fiz, mas não tem nada de óbvio. Né? Eu fiz de um jeito fácil, de uma resolução curta, mas esse pensamento aqui ele é muito trabalhado. Né? Tem muita teoria por trás dele. Mas olha só, é a solução que eu chamo de circunstancial. Se você está um pouquinho ligado aí com senso crítico, eu não sei fazer, mas deixa eu ver se eu consigo eliminar algumas coisas. Você viu quais são as opções de resposta entre as letras A, B, C, D e E? Você viu aí que começa com 22,50, depois já vai para 35, é isso? Depois vai para 40, depois para 42,50 e finalmente para R$45. Pensa só nas quantidades, tá? Eu tenho o mais barato sendo material vermelho, o mais caro sendo material azul. E eu quero que você entenda que, de forma radical, se você colocasse tudo com o material azul, tudo com o material mais caro, isso custaria R$50. E se você preenchesse todo o vitral com material vermelho, custaria R$30. Como você misturou dos dois, gente, você entende que você tem que estar entre esses dois extremos? Uma mistura vai gerar um preço total entre 30 e 50 e que não tem nada a ver custar R$22,50. E pensando ainda nas opções que você tem, o que seria esse 40? 40 não é o meio certinho entre o 30 e o 50? O 40 representa um vitral que tem metade dele na cor vermelha, certinho, e a outra metade na cor azul. Quer dizer, se elas aparecessem em mesma quantidade, você simplesmente somaria e dividiria por 2. Esse é o vitral. Tudo bem, a disposição não precisaria ser essa. Você poderia pegar os pedaços azuis, separar de uma forma diferente, mas se eles ocupassem metade do vitral e a outra metade pelo vermelho, custaria 40. Foi isso que aconteceu? Não, eu tenho mais de um do que do outro. Aí a gente vai pensar, se eu tenho mais do material vermelho, a coisa fica mais barata e eu tenho um preço entre 30 e 40. Já entenderam onde eu quero chegar, né? Se eu tivesse mais do material azul, eu teria um preço entre o 40 e o 50, que seria um desses dois. Circunstancialmente, por sorte nossa, pelas opções, pela forma como ele montou, eu tenho mais do vermelho, então estou procurando um preço entre o 30 e o 40. E aí só resta uma opção para mim, que é a letra B. E essa ideia é a ideia de média ponderada. Média aritmética simples está aqui no meio. Média ponderada, as coisas têm pesos diferentes, aparecem em quantidades diferentes, então essa média vai escorregar como se fosse uma gangorra. Quem tem o maior peso, desce. E aí, esse pontinho do meio aqui vai escorregar para mais perto daquele que tem o maior peso. Legal? Uma noção de proporção, não calculei área em nenhuma das minhas resoluções e trabalhamos com mosaicos. Ok? Se você der uma folheada nesse treino de novo,
você vai encontrar um desenho muito parecido com esse, só que dividido em 6 partes. Galera, vai ter uma coisa assim. Dá uma olhadinha aí depois, tá? E ele vai fazer a mesma figura assim, ó, vral, vral. Um vitral, só que ele deu uma deformadinha nele porque ficou mais espichadinho. Não foi a única vez que essa ideia, nem mesmo que esse desenho, caiu no Enem. Tá bom? Dá uma passeadinha e tenta reproduzir essa ideia. Vamos para outra ideia. Vai lá, acompanha a questão que está na tela agora. Numa sementeira, 5 canteiros quadrados serão preparados para plantar em cada um 2 tipos de sementes, A e B. Os canteiros estão representados segundo as figuras. 1, 2, 3, 4 e 5 aí, com uma área achurada e outra área clara, né, sem pintar. Suponha que cada canteiro tem 1 metro quadrado de área, de novo, olha só, quer dizer, que é um quadrado de lado igual a 1. E que nas regiões sombreadas de cada canteiro serão plantadas as sementes do tipo A. Qual o total da área em metros quadrados reservada para plantar as sementes do tipo... Galera, grifa isso. Ele destaca onde vai ser plantada a semente do tipo A, mas a pergunta é referente às sementes do tipo B. Então é a área que não foi achurada, beleza? Vem pra cá, vem pra cá. Esse aqui é um prato cheio, vai coroar o que a gente acabou de falar. É a colheita. A colheita, por quê? Porque eu já falei dessas divisões usando diagonais e dessas divisões usando pontos médios, certo? Olha só, essa aqui, diagonal, dividir ao meio, quer dizer que tem meio metro quadrado para cá e meio para cá. O que eu quero é a parte branca, então vou aproveitar só o meio. Ok? Essa aqui é muito boa, a gente acabou de usar. Liga ponto médio com ponto médio, ponto médio com ponto médio, 4 áreas iguais. Então aqui seria 0,25, 0,25, todos, né? Só que eu quero a área não achurada, 0,25 com 0,25, 0,5 novamente. Beleza? Opa, aqui é só 0,25. Então a parte de fora, 0,75, também já foi. E esses dois aqui são variações de um mesmo caso. Tracei a diagonal, dividi em 2 áreas iguais. Quando eu traço a outra diagonal do quadrado, galera, 4 partes iguais, né? 4 partes iguais. De novo, 0,25 para cada uma delas. Vou ficar só com a parte clara mesmo. 0,25 e 0,25. 0,50, 0,50, 0,50. E aqui, se esse camarada é 0,25, de novo a parte de fora, 0,75. Ok? Acabou, né? Ah, não, gente. Divisãozinha legal. Soma tudo. Aqui vai dar 1,5. Já vou guardar logo. 1,5 mais meio, 2. Mais 1, 3. Resposta, então, tudo que vai ter semente do tipo B vai dar 3 metros quadrados, tornando certa pra gente a letra D. Belezinha? D. Vou colocar aqui, só para não perder a viagem. Tá certo? Vamos para o último caso? Vamos de novo, na tela, vai! O Tangram é um jogo oriental antigo, uma espécie de quebra-cabeça constituído de 7 peças, 5 triângulos retângulos e isósceles, um paralelogramo e um quadrado. Essas peças são obtidas recortando-se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1. Utilizando-se todas as 7 peças, é possível representar uma grande diversidade de formas, como as exemplificadas nas figuras 2 e 3. Se o lado AB do hexágono mostrado na figura 2 mede 2 centímetros, então a área da figura 3, que representa uma casinha, é igual a... Muito engraçadinho ele, muito engraçadinho querer saber a área da casinha. Porque, galera, se ele diz que essas figuras são todas compostas pelas 7 partes do Tangram, não importa se as partes foram agrupadas para formar um quadrado, um hexágono, uma casinha, são as mesmas partes. É o que a gente chama de remanejamento, né? Eu tirei daqui e encaixei aqui. Ué, não importa, eu mudei a disposição, mas a área é a mesma. Então, se eu descobrir as dimensões do quadrado, eu venho aqui, a área do quadrado vai ser a mesma área da casa. Ok? O que acontece em algumas outras questões é que ele monta figuras e não usa todas as 7 peças. Aí você tem que descobrir qual peça não apareceu na figura para subtrair. O legal é que você tenha no Tangram, sempre vai ser isso. Ah, eu vi um Tangram diferente. Não, o Tangram é sempre a mesma coisa. Você decore mesmo, ou tem a condição de montar rapidinho com a proporção. Acho que decorar fica chato, a gente tem condição de montar.
gente acabou de fazer essa divisão. Isso aqui é 0,25, né? Quer dizer, 1/4 da figura. Aqui é 1/4 da figura, pensando na área. Tá bom? O que mais que a gente pode fazer? O que você aconselharia? Eu posso pensar nesse quadrado aqui, assim, ó. Vou rabiscar, mas depois eu devolvo. Aqui eu estaria dividindo em 4 partes iguais, gente. Mas essa figura já é 1/4 da figura inteira. Sim? Isso aqui é 1/4 de 1/4. Então isso aqui é 1/16. Assim como essa metadinha aqui também seria 1/16 e aqui também. Então juntando as duas eu teria 2/16, que equivale a 1/8 do todo. Legal? E aqui? Se eu mantivesse essa divisão para esse lado, pensa só nas diagonais. Dividiria em 4 partes iguais. Na verdade, só em uma diagonal. Eu divido ao meio, não é? Então, essa parte que é 1/4 foi dividida ao meio. Aqui também é 1/8. Posso continuar com essa brincadeira para sempre. Estou adorando, professor. Aqui eu acho que eu posso me guiar pela semelhança da figura. São 2 triângulos retângulos e isósceles. Esse lado que está aqui é o mesmo que está aqui. Tudo bem que esses 2 triângulos retângulos e isósceles são idênticos? Então aqui também vai ser 1/16. E aqui é o que sobrou. Mas eu poderia pensar que aqui é 1/16 também. Que aqui é outro 1/16, pensando nessa figura aqui, de novo. Então 1/16 com 1/16, 2/16 ou 1/8. Pode somar todas as frações para conferir, pode ser? Vamos lá? 1/16 com 1/16, 2/16 ou 1/8. 2/8, 3/8, 4/8. 4/8 da metade. Realmente foi metade. Mais a outra metade, completamos a figura. Então, na questão da área, eu estou tranquilo. Estou tranquilo e a gente usou várias vezes. Ou aquela ligação de pontos médios, ou a ligação das diagonais, para dividir em partezinhas iguais ou proporcionais. Agora, vindo para cá, ele fala que esse segmento AB mede 2. E quem ele é? Ele é o lado desse quadrado menorzinho aqui, que está aqui, mais um dos catetos nesse outro triângulo retângulo. Que, se eu não me engano, é esse mesmo, né, gente? Então, o que eu tenho é o comprimento de meia diagonal. Se meia diagonal vale 2, é o segmento AB, a diagonal inteira vai medir quanto? 4. E aí a gente vai trabalhar com aquele triângulo quadradinho, pode ser? Se aqui é 4, lembra? Se a diagonal é 4, vamos fazer aqui ligeirinho. 4, quando você tem o lado e passa para cá, você multiplica por raiz de 2. Lembra disso? Quando você tem a diagonal e quer voltar para o lado, você divide por raiz de 2. Então esse lado mede 4 dividido por raiz de 2. Eu que não sou besta nem nada, já vou racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então esse lado aqui é igual, a mesma coisa que 4 raiz de 2 sobre 2, certo? Que na verdade, é o 2 raiz de 2. Esse é o lado do quadrado. Qual foi o combinado para a área da casinha? A área da casa não viaja, é a mesma área do quadrado. Eu só reconfigurei o desenho, a disposição das partes. Então eu vou ter o 2 raiz de 2 ao quadrado, que dá 8 centímetros quadrados, mantendo aquela unidade lá. Ele fala que o AB é 2 centímetros, tá bom? 8 centímetros quadrados torna certa pra gente a opção B. Legal? Sugiro que vocês lembrem dessa figura, desse nome Tangram, e consigam reproduzir essa divisão. Em algum momento eu falei, decora. Não, decora não. Consiga reproduzir a divisão que foi feita aqui, para você aplicar nas questões da apostila. Você vai encontrar outros Tangrams, e por que não nas nossas listinhas também. Beleza? Vamos lá, segue! Educativo 3, composições. Eita, muitas composições. Cada questão vai compor de um jeito diferente. Cada questão é uma história que você tem que lembrar quando for fazer seus treinos, beleza? Põe na tela a questão aí. Enem 2016, primeira aplicação. Um senhor pai de 2 filhos deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida. 2 terrenos com áreas de mesma medida. Um para cada filho.
Um dos terrenos visitados já estava demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura, eis as figuras. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a... Antes de vir para a resolução aqui comigo, vejam as alternativas. Todas têm 7 a mais. Então você não vai enganar o examinador, né? Observa que a segunda sempre tem 7 a mais do que a primeira. Vamos ter que, de fato, refletir melhor sobre isso. Bom, não deu para vir de expertise, mas vai dar para vir na mão aqui, galera. Ó, atenção. O que a gente sabe? A gente sabe que esta área aqui, vou chamar de área 1, tem de ser igual à área 2, que é toda essa área que está aqui. As duas áreas são iguais. Começar com uma igualdade me parece bem legal. A área 1 está tranquilo, né, gente? X mais 7 vezes x. Então vamos. Aí que entra a composição. Qual é a composição? Que área 2 é essa? Ele deixou bem claro essa multiplicação aqui, gente. Ó. Essa multiplicação, ela aparece... Por quê? Como assim multiplicação? O que você está falando? Estou falando da possibilidade da composição desse polígono esquisito ser formado por 2 triângulos retângulos. Tudo bem? Então, primeiro triângulo retângulo. Vem comigo aqui. 15 vezes 15 sobre 2. Cateto vezes cateto sobre 2. E 3 vezes 21 sobre 2. 3 vezes 21 sobre 2. Estamos falando de 225 sobre 2 mais 63 sobre 2. Ou seja, juntando tudo, 288 sobre 2, também conhecido como 144. Então, na prática, eu quero duas coisas que multiplicadas dão a minha área 2, que por sua vez é 144. Bom, temos uma coisa bacana para fazer agora, que é honestidade total. Bora, vem cá. Vou deixar esse espaço, daqui a pouco você vai entender por quê. Chuveira para mim lá. Chuveirou. X ao quadrado mais 7x. 144 passa para lá, menos 144. Apareceu uma equação do segundo grau, que Deus nos acompanhe, que tudo corra bem. Vem comigo. Delta. B ao quadrado, 49. Menos 4ac vai ficar menos com menos, dá mais 4 vezes isso, 576. Números bonitos, hein, gente? Porque aqui apareceu o meu delta. Meu delta vai dar aqui, somando, 625. Tu gostas? Tu gostas? Eu gosto. Raiz de delta é 25. Está tudo bem, meu bem. Quer dizer, então, que o meu x será menos b, menos 7, mais ou menos raiz de delta, que é 25, sobre 2a. Então, 2a aqui, simplesmente 2. Galera, não vou ficar com o negativo, né? Porque é um comprimento. Então, 7 mais 25. 7 negativo mais 25 deu 18. 18 sobre 2. Conclusão? O meu x vale 9. Se o x vale 9, o x mais 7, que seria a outra medida, está dando 16. Portanto, 9 e 16 são esses comprimentos. Resposta correta, letra B, mas eu queria fazer um comentário bem legal. Gente, o que as alternativas apresentam não são este número e esse número? Então, se eu sei que o produto dos dois números tem que dar 144, eu poderia ir em cada alternativa, multiplicar um número pelo outro e buscar aquele que, além de ser um 7 a mais que o outro, tem um produto 144. Aí tem vários caras com vírgula. Você eliminava e você ficava livre, de fato, de fazer a equação do segundo grau. Então não se esqueçam, aparece bastante essa possibilidade de eu testar as alternativas baseado numa informação que nós produzimos aqui nessa composição. Legal a questão 8, gente? Beleza. Bora ver um outro tipo? Põe na tela aí.
Na figura, ABCD é um quadrado de lado 6. AFE é um triângulo retângulo, delícia, de hipotenusa AE. Considere que o AD é igual ao AF e o DE tem 4 centímetros. Muito bom, muito bom, muito bom. Sabendo que os pontos A, D e E estão alinhados, o valor da área destacada em centímetros quadrados é... Tomara que você não saiba de cor como se calcula a área de um troço como esse. O fato é que, formas estranhas, eu devo buscar subtrações, lembra? Só que para encontrar essa área eu preciso encontrar mais comprimentos, mais coisas. Gente, olha que legal. Se isso aqui é 6 e ele disse que essas duas partes são iguais, significa que daqui para cá eu também tenho 6. Triângulos conhecidos. 10, 6. O outro cateto tem que estar no bolso isso. É o pitagórico 6, 8 e 10. Mas aqui é um tipo de encaixe interessante. Olha, eu sei que esse ângulo é reto. Vem comigo. Eu vou chamar esse ângulozinho aqui, ó, de pintadinho e esse de um tracinho. Significa então que pintadinho com um tracinho somam 90. Pensando no meu triângulo grande, vou chamar de triângulo grande, eu já tenho 90 e já tenho um pintadinho. Logo, esse ângulo tem que ser um tracinho. Dedinhos, um tracinho, 90 pintadinho, um tracinho, 90 pintadinho. Quer dizer que o meu triângulo que está aqui tem de ser semelhante a esse. Galera, vem comigo, isso aqui é muito visual, olha só. O um tracinho se opõe ao 4 no pequeno. O um tracinho se opõe a 8. Então a vibe do grande é ter comprimentos que é o dobro. Logo, se o meu pintadinho olha para esse cara no pequeno e olha para esse cara no grande, certamente eu posso garantir que aqui tem quanto? 3. E que estamos falando da metadinha. Já tínhamos falado sobre isso. É o 3, 4, 5 na metadinha. Ha! E agora, você concorda que a área que eu quero tem que ser o quadrado, tirando esse pedaço? Vou tentar trabalhar de um jeito que você entenda direitinho como a aula pode ser útil. A área do triângulo pequeno é base vezes altura sobre 2. 4 vezes 3 sobre 2. Então a área do triângulo pequeno é 6. Gente, a partir daqui, teremos como encontrar a área do triângulo grande? Qual triângulo grande? Esse. Sim. Qual é a vibe? O comprimento do grande tem uma vibe de ser o dobro dos comprimentos do pequeno. Se os comprimentos são o dobro, a minha área tem que ser o quadrado disso. As áreas são o quadrado do que os comprimentos forem. Se os comprimentos são o dobro, a área é o dobro ao quadrado. Então a área é 4 vezes maior. Se a minha área é 4 vezes maior, né? Então eu cheguei aqui a quanto? A 24. Tá certo isso? Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que todo este triângulo tem área 24 e o meu triângulo piquititinho tem área 6. Então essa área que eu vou chamar de área S é certamente um menos o outro. Significa que a minha área S é igual a 18. Cheguei. Se isso aqui é 18, o meu pedaço encantado que eu quero vai ser o meu quadrado tirando o S. Então, vamos lá? A área que eu estou querendo é a área de um quadrado tirando o tal do S. A área do quadrado 6 vezes 6, 36. E o meu S, 18. Chegamos então à nossa área, sendo 18 centímetros quadrados. O que faz como resposta correta a letra B de bola. Gastamos a aula? Pra caramba. Gastamos bem. Viu o que foi feito? Pedaços. Tira, vamos entender? Show. Na próxima questão vai ter coisas mais curvas, vai ter muito mais linha envolvida, mas ainda assim a gente vai conseguir identificar certinho. Vamos dar uma olhada? Na figura abaixo, ABCD e EF são vértices de um hexágono regular inscrito numa circunferência de raio 1 metro e centro O. Beleza. Tá aí a figura. Ai, meu Deus do céu. Vamos ter calma nessa hora. Muita calma nessa hora, tá? Se ACE
e BDF são triângulos equiláteros. Então procura aí, gente, ACE e BDF, triângulos equiláteros. Então a área sombreada nessa figura em metros quadrados é igual a... Bom, gente, tem muita informação aqui. Toma cuidado para não pirar, tá? Primeira coisa, ele falou que o raio é 1, né? Raio é 1 desse hexágono que está aqui, ó. Vou usar muitas cores, vem comigo, para a gente ficar de boa. Na divisão do nosso hexágono grandão, vamos lá, vou fazer algumas linhas aqui com vocês. 1 é o comprimento deste raio. Mas como aqui eu tenho um triângulo equilátero, 1 é o tamanho desse carinha aqui. 1 é daqui até aqui. Como ele disse que isso é um triângulo equilátero e que isso é um triângulo equilátero, esse ajuste faz com que aqui no meio nós tenhamos também um triângulo, aliás, nós tenhamos também um hexágono regular. Então veja como eu posso encontrar essa área, gente. Eu vou usar aqui de verde aquela divisãozinha do hexágono regular de dentro. Tá vendo que esse hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros desse verde? Beleza. Existe aqui também um polígono estrelado. Pela forma que nós estamos compondo, você consegue perceber que este triângulo aqui acaba sendo o mesmo que esse. Isso acontece para os outros também. Então, se eu olhar para o meu polígono estrelado, ele tem 12 triângulos verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de fora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de dentro. Entendam, se a área que está marcada nessas beirinhas está, na verdade, com uma parte curva, eu poderia pegar 12, atenção, a área de triângulos equiláteros. Quantos daqueles, gente? 12, e tirar alguma coisa para sobrar o que me interessa. Eu preciso tirar essa parte de dentro. Olha a minha mão, eu vou tirar essa parte de dentro. Caramba, mas tirar essa parte de dentro é tirar o quê? É tirar isso aqui, ó. Caramba, é verdade. Do meu polígono estrelado, se eu tirar essa grande circunferência que está aqui, eu consigo perceber que vai sobrar exatamente o que me interessa. Esse cara vai ser, então, a área de uma certa circunferência. Muita calma nessa hora, porque para ter a área de um triângulo equilátero é preciso ter o seu lado, e para ter a área de uma circunferência é preciso ter o seu raio. Então vamos lá. Vamos dar um zoomzinho? Dá um zoomzinho para mim rapidinho aqui, ó. Não é verdade que isso aqui seria o meu raio? Desta bola em questão? Mas não é verdade também que ao olhar mais atentamente, eu consigo ver que este raio, além de ser raio da bolona, ele é perfeitamente o lado do nosso triângulo em questão, o triângulozinho verde? Caramba, é verdade. Então esse R e esse L têm o mesmo valor. Bom, a informação numérica passada é esse cara lá em cima, ó. 1. Então vejam, o que esse 1 representa de fato? Esse 1 representa a distância deste ponto para esse ponto, e não é novidade essa história, porque trabalhamos já um tempo atrás. O 1 seria exatamente uma altura e outra altura deste triângulo equilátero de lado L. Foi? Isso quer dizer que duas alturas do triângulo equilátero precisam corresponder a 1. Isso quer dizer que 2 vezes L raiz de 3 sobre 2 é igual a 1. Esse 2 pode ir embora com esse 2. Chegamos então ao meu L sendo 1 sobre a raiz de 3. Aqui eu vou proceder de uma certa forma malandra. Não é verdade que tanto para a área do triângulo como para a área do círculo eu vou querer o quadrado desses caras? Então por que não já adiantar o serviço? Sabendo que eles são iguais, posso dizer então que o meu R ao quadrado é igual ao L ao quadrado, que é igual ao quadrado disso, estou falando de 1/3. Você vai guardar isso para mim
e vai entender o que vai acontecer agora quando a gente for terminar a questão. Vamos. Pega para mim isso aqui e vem. A área que eu quero, 12 vezes a área do triângulo. 12 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui tem que ser subtraído pela área do círculo, πr ao quadrado. Só que meu L quadrado e R quadrado são iguais. Então, vamos embora. Ficou 12 vezes 1/3 vezes a raiz de 3 menos π vezes o R quadrado, que também é 1/3. L quadrado, R quadrado, L quadrado, R quadrado, 1/3. Tá? Aqui ficou faltando 4. Vamos esquecer de colocar esse cara, porque ele está aqui numa intenção maravilhosa. Foi embora? O que sobrou, hein, gente? Sobrou aqui, então, raiz de 3, ai meu Deus do céu, menos π sobre 3. Procura para mim a alternativa aí. Resposta correta, letra A. Professor, pensei diferente, eu fiz de outras formas. Gente, tem vários jeitos de eu fazer a composição disso. Acho essa bem legal, porque a gente não precisou encontrar cada uma das partes. A gente foi direto naquilo. Não se sinta mal, ai meu Deus, eu não pensaria nisso. Não se sinta mal. A sua meta agora é ter entendido o que a gente fez, tá? E não ficar preocupado com vou ter essas ideias no futuro. Faz parte. Ok? Acho que agora é hora de alongar, né? Vamos lá. Esse é o alongamento que eu gosto. Agora a gente colhe parte dos educativos que relacionaram as áreas todas através de uma proporção. E veja, sempre em questões do Enem. Inclusive, como é só a repetição de algo, e eu acredito que juntando um pauzinho de um educativo com o outro você consiga desenvolver, é o momento de você se antecipar a nós e tentar fazer a questão antes de ver minha resolução. Pode ser? Não vou nem ler. Coloca na tela e resolve. Resolve aí, vai lá. Tem várias partes legais nesse enunciado. A primeira delas é que é uma questão do Enem 2002. Talvez você nem fosse nascido, né? E o Enem estava sendo gerado ainda. Ele parecia um almanaque de férias Turma da Mônica, muitas vezes. Ele não era nem um pouquinho respeitado. E já nesse início, ele fez uma pergunta muito maldosa. Isso é interessante que você destaque. O Enem não faz isso, ele não trabalha dessa forma. Ele nunca faz a pergunta envolvendo uma negação. Qual a afirmativa que não está certa? Galera, eu quero a divisão em que os lotes não necessariamente possuem a mesma área. Cuidado, se você quiser dividir em 4 áreas iguais aqui, para onde você olhar, você vai acertar praticamente. Tem uma chance de 80%, né? 4 em 5 de acertar. Talvez você fique encantado com isso e marque. Cuidado, ele não quer isso. E aí você vai precisar de uma teoriazinha, que a gente usou bastante na aula de hoje, mas que costuma ficar de escanteio, né? Então vamos lá, vamos para os casos? Olha só. Primeiro, aqui ele fala com esse tracinho que todas essas medidas são iguais. Então, todos esses paralelogramos são paralelogramos de mesma base, Bzinho, 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 e a altura é a mesma. Foi o começo de uma explicação do Diogo hoje, né? Figuras de mesma natureza, mesma base, mesma altura, todas têm a mesma área. Check, tá valendo. Aqui eu usei várias vezes na letra B, né? Traça a diagonal, gente. Se dividiu em 2 triângulos iguais no paralelogramo. Bom, porque esse lado é igual ao de cima, esse daqui é igual àquele ali, você tem rigorosamente os mesmos lados, 2 triângulos congruentes. Se você traçar outra diagonal, a mesma coisa. A gente fez algumas vezes hoje, então são 4 áreas iguais. Como é que você sabe? Tem outra propriedade que você pode usar. Uma vez que você dividiu a área ao meio, e que você lembre, né, que as diagonais de um paralelogramo cruzam-se no ponto médio, esse cara sendo o ponto médio, é o papo da mediana, né? Sai de um vértice, chega no ponto médio, você divide em 2 áreas iguais. Aconteceu para o triângulo de cima, aconteceu para o triângulo de baixo. 4 áreas iguais, check.
Letra C também é ponto médio, aqui e aqui. Tracei uma diagonal, dividi ao meio. Área de cima, acima e abaixo dessa diagonal. Agora sai do vértice e chega no ponto médio, é uma mediana, duas áreas iguais. Essa aqui e essa aqui iguais. Em cima rolou exatamente a mesma coisa, hein, gente? Então eu tenho de novo 4 áreas iguais, check. Isso aqui, galera, todo quadrado é um paralogramo, né? A gente fez várias vezes isso em quadrados hoje, aquela questão do mosaico mesmo, tá? Peguei ponto médio com ponto médio, dividi ao meio. Ponto médio com ponto médio, dividi ao meio. 4 áreas iguais, check. Aquele ali que é o problema. Só pode ser esse, né? Só pode ser esse se eu não estiver errado. Essa aqui é a resposta certa, mas é a divisão que não foi feita corretamente, não necessariamente. Eu só quero que esses dois segmentos sejam iguais, esses opostos aqui, e que esses daqui sejam iguais. E o que pode rolar? Eu posso tanto aumentar, tudo bem que esses dois aqui são iguais mesmo, pintar com a mesma cor, e esses em vermelho seriam iguais. Mas se eu não tomar cuidado, eu não vou fazer com que o vermelho seja igual ao amarelo. Para provar que uma coisa é errada, e eu tenho uma forte suspeita que é errada, né, porque as outras 4 coisas estão certas, então para provar isso basta arrumar um contra-exemplo. Vamos tentar fazer esse contra-exemplo? Vou desenhar aqui do ladinho assim, ó. Vem, pá, vem. Olha o que vai rolar aqui. Eu posso encurtar esse cara assim, ó. Dar uma espremidinha nele, mantendo ainda o de cima igual ao de baixo, e mantendo para esse lado a mesma coisa, de cima igual ao de baixo. E eles são iguais, esse pedaço e esse, porque eu usei o mesmo símbolo, a mesma legenda. Então acaba que esses dois aqui mantêm a mesma área, porque eles têm a mesma base e mesma altura, como foi o que aconteceu na letra A. Porém, aqui no miolinho, gente, dividi ao meio, fiz essa parte, isso é igual a essa, e aqui também. Esses dois até teriam áreas iguais, mas nitidamente não é a mesma área dessas duas bordinhas aqui. Faz sentido? Então, é a opção correta, a opção em que as áreas não seriam necessariamente iguais. Legal? Vamos para a última? Acompanha aí. Enem 2015, primeira aplicação. Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir, em relação ao total de calorias diárias, 60% de carboidrato, 10% de proteína, 30% de gordura. Carboidrato, proteína, gordura. Uma nutricionista, para melhorar a visualização dessa porcentagem, quer dispor esses dados. Em um polígono, ela pode fazer isso em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono regular, um octógono regular, desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens mencionadas. Ela desenha as seguintes figuras. Eis as figuras aí. Triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular, hexágono regular e octógono regular. Entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a ingestão correta de diferentes tipos de alimentos é o... Pensa num prato cheio para nossa aula, gente. Pensa num prato cheio. Cara, eu consigo fazer aqui umas divisõezinhas muito bonitinhas. Ele fez questão de dizer que essas segmentações aqui são todas em pedaços iguais. Isso igual a isso, que é igual a isso. E aqui, peguei no ponto médio. Aqui, peguei no ponto médio. Também peguei ponto médio, peguei ponto médio. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo umas divisõezinhas aqui com você, ó. Tá vendo esse cara? Eu posso marcar aqui então esse ponto médio e fazer isso. Olha isso. Viram a divisão? Se quiser gastar aula, tu vai ver alguma coisa. Esse cara tem 1 e o grandão que tem um lado que é um triplo tem 9. Bom, o fato é que nós temos aqui, ó. Se ele definiu essa área como sendo o que nós temos como proteína, esse cara então vai ser 10, certo? Tudo bem, 10. Pela divisão que está aqui, eu tenho 10, 10 e 10, que é 30. E aqui eu tenho 10, 10 e 10. De tal forma que, vamos lá, isso aqui seria o que, gente? Proteína. Isso aqui seria a nossa gordura. E o carboidrato, tá dando 50, né, gente? Portanto, essa aqui a resposta é não. Perceberam a divisão que eu fiz? Saí picotando o cara. Beleza. Pega o próximo. Esse cara aqui, ó. Vou começar a dividir. Se liga. Bom, se eu estou dizendo que esse cara aqui é 10, aqui vai ter 10, 10 e 10. Vai ver nas posições. Primeiro cara, 10, por enquanto está ok.
Segundo cara, 30. Por enquanto, tá ok. E o terceiro cara? 1, 2, 3, 4. Bateu, gente? Não, né? Esse cara aqui deveria ter 60. Então ficou 10, 30 e 40. Não é o caso. Repara que eu estou usando o menor deles para poder abrir para os outros. Ele abriu essa possibilidade, então vamos para a próxima figura aqui, ó. Pega o pentágono e divide em 4 e 5 triângulos idênticos e depois faz o meiozinho. Tô achando que aqui vai ficar bom, hein? Vamos ver? Isso, 10. Ok. Esse, 10 com 10 com 10. Deu 30. E esse? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparou? Que essa divisão, tomando 10 como o menor deles, deu 10, bateu 30, gordura, bateu e 60 carboidrato, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, resposta letra C. Trata-se do nosso pentágono regular. Seria legal, para efeito de brincadeira, você fazer a mesma coisa para os próximos, tá? Vou só recapitular o que eu fiz para todos. Eu criei uma unidade de triângulo, no caso aqui como são 6, então eu vou ter 6 como esse, e aí houve uma dividida no meio. Faz para todos e vê a porcentagem. No octógono também eu teria uma unidade aqui, só que agora são 8, divide ao meio e vai ver as porcentagens. Tá? Ou seja, acabou sendo um tipo de picotagem. É isso. É isso que essa aula traz como opções. Tenta depois fazer isso sozinho, tá? Vai ser legal. Vamos lá? Tchau para vocês. Até mais.